Opa, parece que finalmente esse dia chegou. Não é como se, sei lá, eu tivesse simplesmente desistido de falar sobre o projeto depois que 2 arquivos com roteiro se corromperam por culpa minha, porque certamente não foi o que aconteceu. Mas nada temam, meus filhotes, pois o dia que eu iria finalmente analisar essa mistura nojenta de lasanha e comediante dos anos 90 finalmente está próximo, e ele vai acontecer no dia 23 de setembro. Brincadeira, o dia é hoje. Mas agora, falando bem sério, eu realmente não pretendia reviver esse roteiro uma terceira vez. Principalmente porque boa parte das pessoas que eu conheço fizeram duras críticas à narrativa apresentada, o que acabou aumentando ainda mais o meu desânimo para dar mais uma chance pro nosso amiguinho Gilbert. Porém, existe um salvador nessa história. Uma entidade heróica e poderosa cuja presença é tão intimidadora e apavorante que até as folhas das árvores caem como outono. O fantasma de energia ancestral de tamanha sabedoria que eu estou me referindo se dirigiu até mim com sua aura quente como o coração de um vulcão e disse: O senhor está aberto para feats? E eu, temendo pela minha vida, respondi cuidadosamente: Para você, meu lindo, eu estou totalmente aberto. Beijinho. E é por isso que ele tá aqui hoje. Eu sou o Ip, do canal EuIp, mas agora eu não tô no canal EuIp, eu tô no canal do Pombo Atômico. Alguns de vocês já devem me conhecer, mas enfim. Eu tô aqui no canal do Pombo Atômico para falar sobre a bizarra ARG do Garfield. Gilbert Garfield, ou Gilberto Garfo. Assim como tá saindo um vídeo com a minha participação aqui, lá no meu canal vai sair, ou já saiu, um vídeo sobre o mesmo assunto com a participação do Pombo. Só que vai ter uma pequena diferença. Aqui a gente tá na parte 1, digamos assim. No meu canal já é a parte 3, então sintam-se convidados a irem lá ver o gostoso do Thales aparecendo no meu vídeo. Bom, na realidade não é que ele esteja aqui, porque depois dessa interação, ambos nos fundimos em apenas uma criatura cuja presença dimensional acaba criando fraturas na realidade do multiverso. Uma anomalia colossal de fractais temporais cujas probabilidades a levam sempre para o mesmo momento. Esse momento. O momento em que todos os astros do universo se organizam em uma formação única, nunca antes observada, anunciando que um dos maiores segredos da realidade finalmente foi revelado para os mortais. O momento em que Gilbert Garfield foi finalmente analisado pelo Pombo Atômico. Ah, e pelo Ip também. Antes de tudo, vamos tentar entender como as engrenagens giram pelo lado de fora, porque eu realmente me surpreendi quando descobri que Gilbert Garfield é um projeto da tão querida Adult Swim, que além de produzir diversas animações famosas, também esteve envolvida em outros projetos do mesmo estilo, como This House Has People in It, Lil Red, Amélia e diversos outros jogos de realidade alternativa que tiveram um certo nível de popularidade nos Estados Unidos. Na realidade, eu fico muito surpreso em ver que a empresa realmente não poupa esforços em se envolver nesse tipo de maluquice da internet, e tem tido sucesso em todas as campanhas iniciadas até o momento. Gilbert Garfield é um projeto que possui uma característica interessante, porque além do envolvimento com a Adult Swim ser praticamente segredo, a única informação sobre os bastidores é o nome Aluminus Max Simonet, que apesar de parecer uma pegadinha, se trata do nome do diretor Max Simonet, responsável por algumas animações que estrelaram na emissora. Fora isso, nada. E eu duvido muito que ele tenha organizado o ARG inteiro sozinho. De qualquer forma, ao menos dentro da história, a gente não fica de mãos abanando, à medida que no próprio canal, onde foram publicados os vídeos, existe um texto bastante interessante na descrição, onde a gente vê que uma empresa chamada Faraone adquiriu, entre aspas, após perceber que um grande número de pessoas havia descoberto sobre o Gilbert Garfield, um dos seus vários projetos. Esse é um detalhe de toda a história que vai ser melhor explorado em outro momento. Eu acho que eu já tomei tempo demais de vocês com esse papinho, então vamos logo começar a observar o que realmente interessa. Bom, antes de qualquer coisa, é bom deixar claro que, assim como outros projetos como Ben Drowned, Little Red e Post Content, Gilbert Garfield é um projeto muito maior do que parece, podendo se expandir para outros sites e também tendo a necessidade de se decifrar alguns enigmas. A questão é, a gente precisa começar por algum lugar, e por isso a gente vai focar primeiramente nos vídeos principais. Vídeos esses que foram cuidadosamente aconchegados na única playlist do canal, e tudo começa em Gilbert Garfield Introduction. Aqui o responsável pelo canal nos explica que durante o ano de 2020, um amigo dele chamado Austin estava tentando produzir um arquivo funcional de uma antiga transmissão de televisão. A transmissão era de Garfield e seus amigos. A ideia era que isso ficasse acessível para um serviço de streaming da CBS, um serviço de streaming que ainda não tinha sido lançado, mas que logo seria. O carinha descreve esse trabalho como um Capstone Project, que resumindo de forma brazuca se trata de um trabalho de conclusão de curso, o tão temido TCC.
De qualquer modo, por esse motivo, o cara aí teve que assistir e processar diversos rolos de filmes, tudo para poder encontrar uma transmissão específica, e assim ele se deparou com uma coisa bastante estranha. Aparentemente, dentro do rolo do que seria a transmissão de Garfield Vai para Hollywood, havia uns frames extras, com o que parecia ser um episódio completo do desenho. Ao separar esses frames, o Austin percebeu que o que ele tinha em mãos era simplesmente uma pérola das Lost Medias, pois aquilo era o misterioso e raríssimo Gilbert Garfield crossover. So I was watching this movie with Boris Karloff. In it, he tells a story, and he tells about how only a disgusting Italian would invent lasagna. And the story goes, this old Italian grandma, which they call Nonna, was so ashamed her pasta was only a big rectangle, and she tried to hide it with mozzarella, but it just looked like a Caucasian melty flesh. Logo de cara a gente tem o show de bizarrice que a gente tanto gosta, mas calma porque apesar de nada fazer sentido no que foi apresentado, ainda existem alguns detalhes importantes para serem analisados. Começando pelo card de apresentação do episódio, que ao contrário do que foi dito na narração anterior, é intitulado Garfield e Odd Matam John, que teria ido ao ar no dia 13 de setembro de 1987. Mas tem algo que realmente não faz sentido aqui, porque Garfield e seus amigos, que é o desenho original no qual essa paródia foi realizada, foi ao ar pela primeira vez apenas no dia 17 de setembro de 1988, um ano após a data especificada. Tem alguma coisa claramente muito confusa nessa organização temporal, porém existe a possibilidade do crossover ter sido algum tipo de especial para TV, com foco mais nos adultos, vide a violência que é apresentada nesses últimos trechos. Eu acho que a única coisa realmente sem justificativa nesse ponto é o episódio ter sido transmitido um ano antes da sua estreia original, porque todo o restante se tratam de elementos apresentados dentro do universo maluco dessa animação, como por exemplo, o fato do nosso queridíssimo Gilbert passar o trecho inteiro contando diversas histórias aleatórias, chegando a ignorar completamente a morte do Odd por um alienígena que chega falando em italiano. Cara, que frase maluca pra dizer em voz alta. De qualquer modo, o trecho termina com Zé Gotinha murcho abduzindo o Gilbert e destruindo a casa do John junto do cadáver dele. Dessa então passamos para o segundo trecho. De acordo com o que o criador do canal escreveu na descrição, aparentemente essa parte da fita tinha sido misturada com as transmissões de um programa de yoga. Eu não sei que relevância isso tem para a história, mas se ele destacou isso, então vamos confiar que é importante de alguma forma. O maldito do Gilbert continua contando essa história completamente confusa relacionada à lasanha. Ele faz isso enquanto o alienzinho ameaça levar ele para a prisão espacial, que nós consequentemente descobrimos que não vai acontecer. Na realidade, esse trecho em si é bastante descartável em comparação com a doideira psicodélica do terceiro trecho, que infelizmente a gente é incapaz de exibir completamente sem ser agredidos fisicamente pelo YouTube. De todo modo, o trecho começa com o alienzinho sendo largado no espaço, enquanto o tumor laranja pega o papel que foi impresso na maquininha apresentado no trecho anterior. O papel em si se trata de um briefing sobre a missão que o alienzinho precisava realizar, que no caso se baseava entre impedir que um crime ocorresse no dia 11 de julho de 89, onde o Gilbert e o Odd matariam o John. O engraçado é que o próprio Gilbert cita o quanto esse conceito de crimes que irão acontecer no futuro se trata de uma referência ao filme Minority Report, que se trata de uma adaptação de um livro de mesmo nome. Porém, aqui está mais um daqueles erros temporais, porque o livro foi publicado somente em 91 e a adaptação para o cinema saiu em 2002. Em certo momento, Gilbert explica que sabe de tudo isso porque ele tem um terceiro olho que permite ele ver o futuro. Porém, essa é uma explicação interna da animação. Como os criadores e os produtores conseguiram prever que essas coisas iriam ser lançadas no futuro? Isso é um bom questionamento. Assim, tô entrando no RP aqui, né? Mas é um bom questionamento. O interessante é que esse é um detalhe destacado na descrição do vídeo, onde o responsável pela postagem conta que possui um mau pressentimento com o fato do desenho ter referências a mídias do futuro, e tudo fica ainda mais confuso quando repentinamente é exibida uma imagem do 120º imperador do Japão, Hiroshito Showa, dito ser descendente direto do Sol. Mas esse é um detalhe que vai ter um significado muito maior em um outro momento. Então, por favor, tenta não se esquecer desse detalhe. O episódio então passa a seguir um rumo completamente nonsense quando Gilbert encontra o que parece ser uma máquina que produz comida com um comando de voz. Até porque ele opta por tentar se afogar em doses colossais de vitela moída, a ponto de ficar maior que a Terra enquanto uma musiquinha animada toca de fundo.
É óbvio que, por ser um gato colossal com distúrbios alimentares, o Gilbert então devora o planeta por inteiro. Após a refeição, a criatura então encontra o documento com informações da missão do Alien, onde ele descobre que o seu crime do futuro não era apenas matar o John, mas sim transformar a Terra em um buraco de void capaz de engolir o universo inteiro. Esse evento nos leva diretamente para o quarto trecho do episódio, onde vemos o Gilbert saindo do outro lado do buraco e caindo no Egito, no século XIV a.C. A queda faz ele vomitar boa parte da vitela moída que havia comido no trecho anterior, formando acidentalmente uma grande pirâmide de vitela. Uma coisa interessante de se notar nessa parte é que ele vomitou tudo que ele comeu e isso virou uma pirâmide perfeita. Ele comeu a terra. Quer dizer que a Terra tá aí dentro. Enfim. Misteriosamente, o episódio dá um salto de um século, e como de costume, as coisas ficam mais bizarras. A gente pode ver enormes gafanhotos ao redor da pirâmide, que agora parecia mais solidificada como um palácio, basicamente implicando que a chegada de Gilbert naquela era havia sido o ponto de virada para que ele acabasse se tornando faraó do Egito em algum momento. Sim, eu sei, é muito bizarro, mas vamos continuar. Logo depois a gente tem um Lyman, como Moisés, entrando no palácio para exigir que o faraó libertasse o povo hebreu, sendo uma clara releitura bizarra do êxodo bíblico. O curioso é que no momento em que Moisés chega ao local para conversar com Gilbert, diversas coisas acontecem em um curto número de frames, como por exemplo o terceiro olho do faraó piscando por um segundinho, uma fotografia de uma esfinge, porém com o rosto do comediante Gilbert Gottfried, imagens de hieróglifos onde um gato é representado e a cara do Gilbert Garfield em um zoom desconfortável. Eu não preciso nem dizer que essas imagens são um simbolismo muito importante e que podem sim significar alguma coisa, como por exemplo a fotografia da esfinge de Gizé, pois para quem não sabe, a cabeça esculpida na estátua representa o faraó Quefren, descrito pelo historiador grego Heródoto como responsável por dar importância à religião egípcia ao redor do Sol, dando continuidade à titularia real de filho de Ra, descendente do Sol. Interessante, né? Essa é a segunda simbologia referenciando o tema de descendente do Sol, e isso tudo se torna mais estranho com o fato de ser confirmado de que o Gilbert Garfield é uma espécie de quimera entre o gato laranja e o famoso comediante dos anos 90. Porém, o porquê e qual a ligação disso com toda a simbologia ao redor do Sol ainda é uma incógnita que tá me dando uma leve agonia. Mas tudo bem, o trecho continua com algumas piadinhas que na minha opinião são muito boas, até o momento em que o Gilbert faz uma piadinha com seu primogênito morto, o que Lyman o questiona dizendo: Humor? At a time like this, brother? Is it not too soon? When you perceive time non-linearly, there is no such thing as too soon or too late. There are only two words. Baked ziti. I must go. Ok, com isso a gente pode confirmar que o criador dessa animação estava usando mais de um entorpecente ao mesmo tempo enquanto teve a ideia desse episódio. Porém, é interessante observar que o próprio Gilbert compreende o tempo de uma forma muito diferente. Não é à toa que ele pode ver o futuro e o passado, graças ao terceiro e o quarto olho. Além do mais, esse trecho se encerra com mais alguns simbolismos curiosos, onde vemos o Gilbert voando até o Sol enquanto o deus egípcio do Sol, Ra, chama ele para o início de um novo ciclo, seja lá o que isso possa significar. De modo geral, o trecho se conclui com um card da empresa Farone, com um endereço que é reconhecido pelo responsável pelas postagens. Eu até me daria o trabalho de abrir o Google Maps e dar uma olhada no local, mas como esse endereço vai ser melhor explorado em um vídeo futuro, melhor a gente seguir para o final do episódio. John Arbuckle, why can't I stop seeing things? John, why can't I stop seeing things? John, just poke my eyes out like you're Mo Howard! Hey Monday, you spaghetti, John Arbuckle, Jack Benny, shipped your body to Abu Dhabi. Great act, what do you call it? I'm Gilbert, Gilbert Garfield. Yeah, I'm Gilbert. I'm Gilbert Garfield. Faraone. O último trecho, na minha opinião, é o mais enigmático de todos. Na opinião do Thales, porque não fui eu que escrevi o roteiro.
cara quebrando a quarta parede. Até o momento, a gente foi bombardeado com o humor nonsense e diversos simbolismos ao redor do sol e esse tipo de coisa aí. Porém, aqui a gente vai ter somente a sinistra sensação de que tudo que a gente assistiu não se tratava de apenas uma produção de entretenimento, mas sim algo muito mais sombrio e confuso. O Gilbert pergunta para o John: por que eu não consigo parar de ver coisas? A pergunta prossegue mais algumas vezes, até o gato laranja finalmente surtar, enfiando a faca que ele estava segurando no próprio olho, como uma tentativa desesperada de terminar com aquele sofrimento. O interessante é que o início do trecho brinca com o fato da gente ter voltado pro início do episódio, pouco antes da morte do John. Tudo isso para que a gente comece a acreditar que foi o próprio Gilbert quem matou o seu dono, o que nós acabamos descobrindo não ter acontecido. Nesse final, vemos que o Gilbert, por algum motivo, sofre com constantes visões, muito possivelmente derivado do poder dos seus outros 2 olhos, os que não deveriam estar ali. Existe também a possibilidade de tudo que a gente viu até então ser apenas fruto dessas visões, mas eu duvido muito dessa possibilidade. Por fim, a conclusão da transmissão se dá com uma vinheta da Farone, que ocorreu pouco antes da última cena onde o resto do John é cortado por um egípcio aleatório. De modo geral, é muito complicado organizar algum tipo de história coerente sendo contada nesse episódio, muito por conta do humor e a necessidade dos eventos serem indubitavelmente aleatórios. E apesar de nada fazer muito sentido aqui, a gente pode até organizar alguma coisa trabalhando com algumas regras que foram apresentadas. Aparentemente, o Gilbert é algum tipo de entidade / anomalia relacionada ao Sol, capaz de ver o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso, por mais que pareça incrível, na realidade o faz ter visões constantemente que acabam por o deixar completamente insano. A gente tem isso somado com diversas referências a 3 culturas diferentes: a Itália, na língua falada pelo alienígena, o Japão na citação ao imperador japonês e o Egito nas referências culturais e religiosas. O interessante é que a única correlação existente entre esses 3 países em si está na famosa Segunda Guerra Mundial. E aqui é o Thales do futuro gravando e na realidade não. Na realidade existe outro ponto de ligação entre a Itália e o Egito que eu vou falar mais pra frente. Então é só eu sendo burro no roteiro mesmo. Enfim. Afinal, Itália e Japão faziam parte da força do eixo, enquanto o Egito, por mais que se mantivesse neutro, foi palco de diversas batalhas e campanhas italianas e alemãs. Porém, existe um detalhe muito maior que relaciona o Japão e a Itália própria à Segunda Guerra. Afinal, esse foi o período do fascismo italiano comandado pelo Benito Mussolini e o auge do fascismo japonês comandado pelo imperador Showa, o nosso querido Hirohito. E sim, eu sei que parece um pouquinho de forçação, mas vocês vão perceber que esse detalhe tem uma certa importância no futuro, e uma grande importância. Esses clipes, de modo geral, se tratam basicamente da ponta do iceberg desse molho de conspirações. Ele se conclui com uma gravação feita pelo criador do canal. Ele diz que o projeto de revitalizar as transmissões haviam pausado após ele terminar de assistir todas as gravações que ainda podiam ser salvas. Afinal, depois de presenciar tudo aquilo, algo estranho crescia dentro dele, algo que não o deixava dormir em paz à noite, algo que havia tirado toda a graça daquele desenho. Bom, tu deve ter percebido que em certo momento foi citado o nome Gilbert Gottfried, e existe uma grande possibilidade de tu que tá assistindo não fazer a mínima ideia de quem que é esse cara aí. Acima de tudo, é importante confirmar que, de fato, ele é o comediante que teria supostamente feito esse crossover com o Gato Laranja. Porém, é importante saber que isso não chegou a acontecer na vida real, e o próprio Gilbert não tem nenhuma ligação direta com o projeto. Se é esse o caso, então por que os criadores escolheram justamente ele para usarem como personagem da ARG? Bom, essa é uma boa pergunta, mas existe uma coincidência mórbida com o fato do canal ter sido criado um mês antes da morte do comediante. No caso, ele partiu por circunstâncias que não foram reveladas pela família. De qualquer forma, o carinha de um canal americano chamado Goosey Boozy destacou uma característica que eu achei bastante interessante, porque apesar do Gilbert estar sendo representado como um gato laranja descendente de Ra, com poderes de ver o futuro e o passado, os criadores do projeto não estão tirando sarro do Gilbert. Na realidade, todo o humor grotesco e violento presente nesse episódio se encaixa perfeitamente com o próprio humor que o Gottfried tinha quando ele estava na ativa. Pra tu ter noção, ele já fazia piadas em seu show sobre o 11 de setembro semanas depois do ocorrido, e costumava tirar sarro de casos criminais reais quando ocorriam. Sua principal característica sempre foi a sua voz muito diferente e a habilidade de falar sem parar sobre assuntos completamente aleatórios, exatamente como a gente vê o Gilbert Garfield fazer em certos momentos. Se os criadores da ARG realmente tinham a intenção de usar a morte de Gottfried para terem ele como esse personagem estranhíssimo que a gente conhece, pelo menos eles foram respeitosos.
Então, esse vídeo em si carrega uma tonelada daqueles velhos simbolismos egípcios que a gente já tá acostumado, mas mesmo assim vamos aproveitar para observar com cuidado um de cada vez. Logo no início a gente tem um Ode com uma mensagem em seus olhos dizendo "Você perdeu o apetite". Em seguida a gente vê se formando o que claramente representa La Madeleine, uma igreja católica em Paris. Uma pequena pausa antes da gente continuar, porque em certo momento na frente da igreja é apresentado que é dito ser um imperador romano, sendo que a La Madeleine foi construída por Napoleão como monumento em homenagem à armada francesa e teve sua arquitetura propositalmente inspirada nos templos romanos, que por sua vez eram construídos em homenagem a Gaius Lúlius César Otavianus Augustus, primeiro imperador de Roma. Tá vendo a estatuazinha dele ali? Tem o mesmo bracinho levantado. Então, eu sei que não é exatamente igual, mas é parecido o suficiente. Em certo momento, algumas uvas e vinhas são apresentados com uma indicação que a gente deve seguir elas, porém nenhuma informação muito evidente pode ser absorvida disso. Na realidade, o que tem de realmente importante nesse vídeo, desse ponto até o final, são as imagens que piscam muito rapidamente entre os frames. Um mapa, um homem, uma escadaria, uma fotografia do rosto do Gilbert sob uma estátua do Imperador Augusto. Agora, ignorando as outras mensagens não muito importantes reveladas depois, tirando o texto "Todos somos clones", que é mostrado bem no finalzinho, o que aquelas imagens realmente significam? Começando com a imagem do homem, que na realidade se trata de uma foto desfocada do Gilbert Gottfried. A imagem da escadaria se trata de uma fotografia de ângulo tirada do monumento de Hermann Hikes, localizado em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse monumento foi construído em comemoração à vitória do povo germânico contra os romanos na Batalha da Floresta de Teutoburgo. E eu não preciso nem entrar em muitos detalhes sobre esse evento, porque o simbolismo desse monumento basicamente representa o ponto de início para o que a gente atualmente conhece como a Alemanha. Lembra do que eu citei anteriormente com relação aos países citados no episódio? Agora a gente pode colocar mais um na nossa lista, o que é bastante curioso. Até porque quando tu para pra pensar que, tirando o Egito, todos os outros países citados fizeram parte da frente do eixo durante a Segunda Guerra. E a gente sabe muito bem que a Alemanha teve um certo papel de destaque no meio dessa turma. Mas então, o que o rosto do Gilbert na cabeça do Augustus significa? Então, existe um ponto de relação entre a Itália e o Egito que não foi citado anteriormente, que é o período conhecido como Egito Romano. O fato é que existe muita conspiração e maracutaia política por trás, mas de forma resumida, essa foi a época em que o Egito se tornou uma província da República Romana e por causa disso, basicamente todas as figuras políticas de importância eram justamente romanos. Inclusive o próprio faraó. Tá vendo esse carinha aí? Ele se chama Octavius. Curioso, né? Ele se parece bastante com outro Octavius que a gente viu anteriormente, né? Isso é porque ambos são a mesma pessoa. Augusto se tornou faraó do Egito após o suicídio de Cleópatra e a derrota de Marco Antônio. Então, sim, esse Augustus aí foi uma figura importantíssima que reteve para si 2 títulos de peso, o de imperador de Roma e de faraó do Egito. E é com esse mingau de informações que a gente pode se lembrar que o próprio Gilbert também foi representado como um faraó nesse episódio. E, honestamente, essa é a única conexão visível entre o Augustus e o Gilbert. Esse vídeo é extremamente fora dos padrões, principalmente porque o próprio responsável pelo canal afirmou no Twitter que alguém havia postado aquilo após hackear sua conta. E o comentário presente aqui também reafirma essa informação, à medida que a gente vê ele dizer que pretendia reforçar sua segurança e que tinha dúvidas se deveria ou não voltar a investigar. De um modo geral, parece que o real responsável por publicar esse vídeo queria nos contar alguma coisa, talvez revelar a conexão entre essas figuras históricas com o Gilbert, quem sabe? Porém, o fato é que eu tenho a impressão de que a verdade está bem debaixo do nosso nariz. Então, pelo visto o que parecia ser impossível se mostrou possível, porque eu demorei um pouquinho e eu realmente tive meus motivos pra estar um pouco desanimado pra trazer o Gilbert Garfield, mas aqui tá ele. Espero que tenham gostado. Na realidade, eu realmente queria muito ter trazido muito mais com relação ao ARG, porque, como eu disse, ele se estende além do YouTube e em certo ponto ele até volta pro YouTube, então eu queria ao menos ter tido tempo de abordar mais o site da Faraone, né? Porque tem muita coisa importante lá e na realidade tem muita coisa importante que dá pra passar rápido, então, sei lá, eu podia ter trazido aqui, ter feito um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu realmente não pensei nisso porque eu sou um completo idiota, não é mesmo? E caramba, sério, eu realmente não esperava que esse vídeo ia ter uma participação tão especial quanto a do Ip, né? Que eu não sei como pronunciar o nome dele, mas eu chamo ele de Ip porque, sei lá, é engraçado na minha cabeça. E vai que é a forma correta de pronunciar, enfim, eu não sei. Então, sério, foi muito, tipo, do nada o Ip participar desse vídeo, porque foi ele que me chamou pra me
participar do vídeo dele com relação a Gilbert Garfield, que eu não sei se esse ponto já saiu, mas se já saiu, vai lá assistir, porque eu tô lá, então, né, eu sou muito importante, então veja o meu vídeo. Meu vídeo não, veja o vídeo dele que eu estou lá, enfim. Então, sério, foi bem interessante trabalhar com o Whip e, além de tudo, foi realmente legal conhecer ele, porque ele é um cara muito gente boa e, por algum motivo, o nosso senso de humor meio maluco também combina de certa forma. Não é à toa que ele vai estar participando de um vídeo lá do Rato de Asa, que é o nosso canal secundário. Quer dizer, eu não sei se esse ponto já saiu ou ainda vai sair, mas enfim. Basicamente, com relação ao ARG em si, eu não tenho muito o que falar ainda, porque como é um ARG que já acabou, né, o primeiro arco, então eu pretendo falar mais no final do primeiro arco em si, pra não acabar, né, atropelando a vaca com a... Ué? Como é o ditado? Atropelando os bois com a carruagem? Sei lá. Enfim, eu não quero acabar falando antes da hora, mas falando um pouquinho sobre minhas primeiras impressões, eu queria trazer um pouco a atenção pra minha primeira impressão mesmo, que foi quando eu abri o vídeo. Tipo, eu realmente nem lembro como foi que eu conheci o Gilbert Garfield. Eu acho que foi no canal do carinha lá que eu citei aí no vídeo. Acho que foi no vídeo dele que eu conheci. Não lembro exatamente, eu acho que sim. Enfim, eu sei que eu abri, eu não assisti o vídeo do cara, mas eu fui procurar logo o Gilbert Garfield no YouTube, e o que eu assisti, tipo, me lembrou muito a pegada dos vídeos de Don't Hug Me Scared e esses outros vídeos bizarros que eram famosos em 2012 e 2016, tá ligado? Sabe aqueles vídeos que a galera do Creepypasta Brasil, que era o antigo canal do Gabs, né? Eles reagiam lá no Creepy Vídeos e tal. Então, me lembrou muito essa pegada, tipo, de vídeos de que as pessoas reagem pra, tipo, sugerem para as outras pessoas reagirem pra se chocarem. Então, eu tive muito essa sensação, então eu não esperava que tivesse realmente algo por trás. Então, eu tive, como eu disse, 3 roteiros diferentes pro vídeo, então eu tive que reassistir muitas vezes o Gilbert Garfield, e eu acho que a cada vez que eu assistia eu ia gostando um pouquinho mais, porque eu admito que na primeira vez eu achei que era só algo pra chocar, então eu não me atraí tanto assim, sabe? Eu não fiquei tão atraído, eu só fiquei tipo, é um projeto legal, interessante, pá. Só que aí na segunda vez eu fui começar a pegar mais os detalhes que eles são mais discretos do que os easter eggs, tipo as animações originais dos caras, ou até mesmo as piadinhas com relação à linha temporal, né, do futuro, do cara fazendo referência com o do futuro. São coisas que eu realmente não achei que seria grande coisa no começo, mas quanto mais eu assistia, mais eu percebia que, pode ser que seja algo interessante. Então, quando na terceira vez, que é nessa, eu me deparei pesquisando sobre a cultura egípcia e os caralho, eu falei, bom, é isso aqui, isso é realmente bom. Porque, pra quem não sabe, é isso que eu gosto, tá ligado? Eu criei o canal pra fazer isso, pra fazer pesquisa das coisas, como, por exemplo, o vídeo do Mami, lá do Interface. Cara, aquele vídeo lá é do fundo do meu coração, tá ligado? Porque é aquilo que eu gosto de pesquisar, fazer pesquisa a fundo das coisas que podem até nem fazer diferença, mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa. O Gilbert me deu essa oportunidade de novo, né? Uma oportunidade que eu também via muito no Monument Mythos, que é um dos meus anime favoritos até hoje, que eu preciso terminar, que é essa ânsia de, pô, eu preciso pesquisar pra entender o que esse simbolismo aqui significa, tá ligado? Então é algo que me trouxe de volta, e é algo que os analog horrors que a gente tem trazido não tem tanto assim, sabe? Não me trazem essa pegada. Eu não tô querendo dizer também que eu não gosto, mas tô dizendo que é esse tipo de coisa que me empolga, tá ligado? É essa pesquisa intensa. Eu sei que muitos de vocês devem achar os vídeos insuportáveis e chatos e não entender nada, mas, cara, entre fazer algo que todo mundo vai gostar, mas que pra mim não tem sabor nenhum, eu prefiro 1000 vezes fazer algo que eu vou ter muito orgulho de fazer e, sei lá, só 2 pessoas assistirem, porque, cara, eu realmente adoro fazer isso, me traz brilho nos meus olhos. Então, eu tenho grandes esperanças pro Gilbert Garfield no futuro e, né, vamos ver o que vai vir. Eu juro que vou tentar não enrolar, eu vou tentar terminar essa série o mais rápido possível. Então, vou aqui cravar. O que falta? Eu voto em, no máximo, mais 2 episódios, tá ligado? Se não, o próximo episódio é o último. Não sei. Então, eu vou cravar, porque eu quero terminar essa porra. Eu não quero ficar mais adiando, porque, né, eu adiei outras coisas aí e foram acumulando. Então, enfim. Basicamente é isso. É só o que eu tenho a dizer sobre Gilbert Garfield. E muito obrigado. Ah, não, calma. Antes dos agradecimentos, eu tenho que falar sobre os agradecimentos em si. Então, vamos lá. Começando pelos nossos queridos pombos de platina, Ethan e Imune. Muito obrigado a vocês dois por serem, né, por apoiarem a gente no maior grau possível. Muito obrigado mesmo. E é claro que com esse agradecimento eu tô incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Sério mesmo, por estarem apoiando a gente. Significa muito, muito mesmo. Muito obrigado por estarem motivando a gente a continuar o nosso trabalho. E muito obrigado ao Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente, como sempre, não é mesmo?
mesmo. Muito obrigado ao Hiking por não ter editado nenhum dos 3 vídeos até o momento, né? Porque o maluco simplesmente se aposentou. Muito obrigado ao Roboto por ter feito essa thumbnail incrível pro vídeo. Sério mesmo, mano. O maluco fez essa maravilha em um dia, tá ligado? Tipo, em um dia, nem digo um dia, eu acho que fez em 40 minutos se bobear, porque do nada bati no computador. Do nada o bicho apareceu com essa thumb incrível e com certeza a gente vai usar aqui. Então, muito obrigado, Roboto, por ser esse artista incrível. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao Ip pela moral pro nosso trabalho, por ter participado desse vídeo e por ter me chamado pra fazer o vídeo com ele, sério mesmo. Não acredito que o cara me chamou. Tô realmente meio empolgado com isso. Então, muito obrigado por ter participado do vídeo e ter doado um tempinho pra, criar esse entretenimento pra nossa galerinha aqui do canal. Então, de forma geral, basicamente é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal secundário do Sourai e no meu canal secundário, que é o Rato de Asa. Então, é basicamente isso. Falou!